Graça e paz, amém. Boa noite. Glória a Deus. Irmãos, estar aqui nunca é fácil. Trazer uma mensagem para a igreja do Senhor nunca foi fácil e nunca será fácil. É sempre um desafio, é sempre com tremor e temor a Deus que eu aceito o desafio. E é uma palavra aparentemente simples, mas uma palavra que é profunda ao mesmo tempo. É algo que a grande maioria conhece, mas ao mesmo tempo parece que não conhece. É algo que talvez você já teve e mesmo assim precisa ter de novo. Eu já imagino que você está curioso com o tema, mas eu vou te contar o tema. Mas antes eu quero pedir, por gentileza, que vocês prestem muita atenção. E assim como eu falo algumas vezes, se for possível, permaneça sentado até o final da palavra. Mas se não for possível, se você estiver trabalhando, Deus te abençoe. Nós vamos falar nessa noite sobre o tema Eu me encontrei com Jesus. Quem já ouviu esse louvor? Eu me encontrei com Jesus. Irmãos, esse tema me chamou a atenção quando o pastor Nilton pediu para mim trazer a palavra no culto do renovo. Mas não é um culto do renovo? Isso mesmo, não é para renovar? Então nós precisamos renovar todos os dias o nosso encontro com Jesus. E entre a nossa antiga maneira de viver e a nossa nova natureza, para aqueles que já entregaram a vida para Jesus. Quando eu falo já entregar a vida para Jesus, é que já fez uma oração dizendo que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Não estou dizendo que você agora é da igreja evangélica, não. Estou dizendo que agora você pertence ao Senhor Jesus. Então, entre a sua antiga maneira de viver e a sua nova maneira de viver em Cristo Jesus, ou seja, a sua nova natureza, inclusive quem foi no encontro tremendo, vários lá receberam a nova natureza de Cristo Jesus, existe o quê? Uma cruz. E nós vamos falar um pouquinho sobre como nós éramos e quem nós nos tornamos em Cristo Jesus e por que Jesus nos escolheu, qual o propósito de Jesus para as nossas vidas, o que Ele espera de mim e de você. Gálatas 2:20 diz o seguinte, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Preste atenção nesse versículo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso que eu disse que entre a antiga maneira de viver e a nova natureza existe uma cruz, existe um sacrifício vivo, existe um homem que viveu nessa terra, claro, era Deus, mas viveu como homem, que não pecou e pagou o preço pelos nossos pecados. Ele não tinha cometido nenhum pecado, mas ele sabia que valeria a pena se entregar por mim e por você. Ele não só se entregou, a palavra diz que agora ele mora dentro de mim, mora dentro de você, em forma de Espírito, o Espírito Santo. Então o que a palavra está dizendo é que agora que eu entreguei minha vida para Jesus, não sou mais eu, não é mais meus desejos, não é mais aquilo que eu penso, não é mais aquilo que eu acho que é correto, mas é aquilo que Jesus Cristo pensa e aquilo que Jesus Cristo sabe que é correto. Antes até de entrar na palavra em si, eu quero dar um exemplo de um jovem, o jovem rico. Lá em Mateus 19:16, eu não vou ler a palavra inteira aqui para não tomar tempo, mas lá em Mateus 19:16 fala sobre um jovem rico que sabia quem era Jesus Cristo. Ele estava cumprindo todos os mandamentos da lei, porque ele ainda estava na época da lei, porque Jesus Cristo ainda não tinha cumprido a lei, porque ele ainda estava aqui na terra.
E ele se aproxima de Jesus, porque ele sabia quem era Jesus Cristo. Ou seja, ele foi se encontrar com Jesus Cristo. Ao chegar em Jesus Cristo, ele, claro, chama Jesus de bom, e Jesus diz: só existe um bom, bom é Deus. E ele pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Eu imagino que você um dia já parou e se perguntou também, né? Ou pelo menos deveria ter perguntado para Jesus, porque se você se encontrou com Jesus, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E olha o que Jesus disse para ele, né? Obedeça os mandamentos. Ah, então eu preciso obedecer aos mandamentos, Senhor? Quais são esses mandamentos? Olha o interesse desse jovem rico. Quais são, mestre, esses mandamentos que eu preciso cumprir? E Jesus disse para ele: olha, eu anotei aqui: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha como esse jovem rico conhecia quem era Jesus e era praticante da palavra de Deus, que ele responde a Jesus: mestre, a tudo isso tenho obedecido. Olha que pessoa maravilhosa. Olha, uma pessoa que está se encontrando com Jesus, um jovem ainda, não é nem da minha idade, era jovem. Eu imagino que eu e você somos assim também, né? Eu imagino que eu e você estamos cumprindo a palavra de Deus, porque nós encontramos Jesus Cristo. E mais aí ele diz assim: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta? O que me falta? Olha que pergunta interessante. Um dia você já parou e perguntou para Jesus: Jesus, eu tenho ido à igreja todos os domingos. Jesus, eu tenho frequentado a célula. Eu tenho ido ao culto do renovo para me encher da presença de Deus. Mestre, eu tenho lido a palavra de Deus. Mestre, eu tenho orado. Ah, mestre, inclusive agora eu fui no encontro e aprendi que eu preciso jejuar, e agora eu quero e vou jejuar. O que me falta, mestre, agora? Porque eu cumpro tudo o que está aí na palavra de Deus. Olha, mestre, eu sou até um ofertante, um dizimista fiel, mas o que me falta? Você já fez essa pergunta, o que te falta? Porque ele perguntou para Jesus: mestre, o que me falta? Aí Jesus disse para ele: olha, então, se você quer ser perfeito, então vá agora, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois você volta e me siga. E qual foi a atitude desse jovem rico? Depois vocês leem a palavra do Senhor. Ele imediatamente se entristeceu, o coração dele se fechou. Olha, ele estava tendo um encontro com Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, mas o coração dele se fechou totalmente. Por que o coração dele se fechou? Porque ele era muito apegado ainda. A palavra diz as riquezas, porque ele era um jovem muito rico. Sabe o que ele era apegado muito ainda? As coisas da terra. Esse jovem rico, ele não conseguia se desprender das coisas da terra. Ele ainda, irmãos, uma pessoa muito rica, ela ainda é tão apegada que para ela, o maior patrimônio dela é aquilo que ela tem. Mas não é só o homem rico que é assim. Todos nós temos alguma coisa que ainda somos apegados demais. Sabe, irmãos, tem pessoas que é apegado demais à família, é mais apegado à família do que a Jesus Cristo. Tem pessoas que é apegado muito mais a uma televisão do que a Jesus Cristo. Tem pessoas que é apaixonado num time de futebol, sabe a escalação inteira do time de futebol, mas não sabe quem é Paulo, não sabe quem é Jesus Cristo. E são pessoas que às vezes estão dentro das igrejas e que fala que está se encontrando com o mestre. E aí, Oi, pastor Soni. Obrigado, pastor Soni. Aonde eu estava? Retornei. Então o jovem ficou muito triste, irmãos.
E muitas vezes, se nós perguntarmos para Jesus: Mestre, o que me falta ainda? Talvez eu e você vamos ainda ficarmos muito tristes, e alguns tão tristes, porque não querem abandonar a prática do pecado, que resolvem abandonar Jesus Cristo. E quando eu falo prática do pecado, irmãos, nós vamos ver várias práticas do pecado aqui, e são diversas mesmo. Então olha só, eu disse que existe uma cruz entre a antiga natureza e a nova natureza. Esse jovem se encontrou com Jesus, porém ele não permaneceu, porque ele não quis se desprender das coisas dessa terra, para ficar com Jesus Cristo. Ele preferiu se afastar do Mestre, do seu Senhor e Salvador. Então antes de Jesus, todos nós, aqueles que não são criados em berço evangélico, aqui acredito que tem alguns que foi nascido e criado na igreja, amém? Faz assim, para a gente conhecer. Quem é você que foi nascido e criado na igreja? Olha aí, tem várias pessoas que foi nascido e criado numa igreja. Mas mesmo esses que foram criados na igreja, talvez um dia se afastou do Mestre. Então o que existe antes de Jesus? A justificação própria. O que existe antes de Jesus é que eu e você achamos que estamos praticando bem. Sim, achamos que somos bonzinhos demais, e que não precisamos de Deus, de Jesus. Você se declara justo. Você acha que porque não rouba, não mata, porque na cabeça das pessoas é isso, eu não roubo ninguém, eu não mato, então eu sou bom demais, não preciso de Jesus. E o que acontece? Nós nascemos e somos criados conforme o mundo, e nós obtemos o quê? Uma identidade do mundo. Então, para aqueles que estão longe de Jesus Cristo, tudo é normal. O vício, o álcool é normal, beber é normal, pinga, cerveja, vinho é normal, E inclusive quem está no mundo usa aquele versículo da palavra de Deus: não se embriagueis. Então eu posso tomar, só não posso me embriagar. Olha só o engano do mundo, e vai gerando dentro da pessoa uma identidade mundana. Então ela acha que é normal fumar um cigarro, ela acha que é normal falar mal das pessoas, ela acha que é normal mentir, ela acha que é normal falar palavrão. Para ela tudo isso é normal. Trair então é mais normal do que tudo. Todo mundo pode ficar um com o outro. Mas casamento é para isso mesmo. Vai lá, você fica com aquele, eu fico com aquele, e pronto. Acha normal. Aí você tem a identidade do mundo. Então, o que acontece com a identidade do mundo? A minha forma de pensar, a minha maneira de falar, e tudo que eu faço, o meu modo de agir, é conforme a natureza do pecado. O pecado se tornou muito natural. Se você sair aqui, tudo é normal. Ninguém vai achar ruim se ver um casal de mulheres ou um casal de homens se abraçando ou beijando. Parece muito natural. Inclusive tem crente que acha que isso é normal. Tem crente que acha que isso é tudo normal. Então o pecado se torna imperceptível na vida das pessoas que ainda não se encontraram com Jesus Cristo de verdade. Gálatas 5,19 diz o seguinte, Gálatas capítulo 5,19: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São elas: imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas como essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão
o reino de Deus. Olha só, não receberão o reino de Deus. Irmãos, e todos nós nos enquadramos em alguns desses pecados aqui, quando estamos longe de Jesus Cristo. Amém? Eu tenho certeza aqui que muitos aqui, quando não servia Jesus Cristo, tinha, como se diz, acessos de raiva, imediatamente ficava furioso, xingava muito, mentia demais. É a natureza do pecado. Eu já fiz isso um dia. Então o que acontece? Enquanto a pessoa ainda não se encontrou com Jesus, ela está afastada de Deus. Ela está totalmente afastada da presença de Deus, por conta do pecado. E aonde surgiu tudo isso? Por que temos a natureza do pecado? Por que nós desejamos tanto pecar? Por que nós desejamos tanto fazer os desejos da carne? Isso aconteceu lá no início de tudo, lá em Gênesis. Lá quando Deus olhou para Adão e Eva e disse para Adão: olha, você está aqui nesse jardim, mas você está vendo essa árvore aqui, esse fruto que produz essa árvore, que é do conhecimento do bem e do mal? Pois bem, você pode comer de todas. Você pode comer do fruto de todas as árvores, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, certamente você vai morrer. E o que aconteceu? Lá em Gênesis capítulo 3 diz que a serpente seduziu Eva, Eva comeu, Eva ofereceu para Adão, mas a culpa é de Adão, a culpa não é de Eva, é uma discussão para uma outra pregação. E Adão se rebelou contra Deus. Ele fez justamente aquilo que Deus disse para não fazer. Ele pecou. E aí, o que acontece? O homem é separado da presença de Deus. E olha só, lá tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus expulsa o homem do jardim, para que ele não coma da árvore da vida. Porque ele já tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se rebelando contra Deus, fazendo aquilo que Deus tinha dito para ele não fazer, irmãos. Então o que aconteceu com tudo isso? A natureza do pecado entrou no homem. Inclusive, Gênesis 4, você vai ver que o primeiro homicídio que houve foi Caim matando Abel. É o primeiro homicídio. Olha o pecado. Olha o que a natureza do pecado faz, irmãos. E sem Jesus Cristo, nós vivemos conforme a natureza do pecado. E sem a presença de Deus. E muitos ainda vivem nesse engano. A verdade é essa, muitas pessoas ainda vivem neste engano, vivem ainda no pecado, e estão separados de Deus. E isso é tão sério, irmãos, que nós precisamos nos encontrar com Deus todos os dias. Não é porque você já aceitou Jesus Cristo, que quer dizer que talvez a sua carne não vai te levar a um pecado. Nós precisamos vigiar o tempo todo, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, sem oração, sem leitura da palavra, sem jejum, sem frequentar os cultos de celebração, sem estar numa célula, você vai enfraquecer. E se você enfraquecer, você vai voltar a praticar as coisas que desagradam a Deus, as coisas que te separam do reino de Deus. Olha só, Romanos 3:23 diz o seguinte, Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E Efésios 4:17 diz o seguinte, portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida, que Deus dá, porque são completamente
ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. E sabe qual é o caminho dessas pessoas, irmãos, que praticam o pecado? É a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23, irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, mas aqui está a cruz. Aqui existe uma cruz. E quando existe essa cruz, eu preciso me decidir. Porque talvez eu estou na igreja, já falei que me encontrei com Jesus, entreguei minha vida para Jesus, mas eu ainda não me decidi em estar plenamente na presença de Jesus. Talvez nós estamos dentro do meio evangélico, mas continuamos arraizados às práticas do pecado. Talvez você tenha um problema sério com bebida e não conseguiu até hoje se desfazer da bebida. Talvez você tenha um problema sério com vício. Talvez você tenha um problema sério com a mentira. Talvez você tenha um problema sério em falar mal um dos outros. Talvez, irmãos, você tenha um problema sério com orgulho, que não suporta ver uma pessoa estar num lugar melhor do que o seu, mas se ela está lá é porque Deus colocou. E nós precisamos perguntar para Jesus: o que está me faltando, Jesus? Para que eu realmente tenha esse encontro verdadeiro com o Senhor, para que eu jamais me desvie, para que eu melhore a minha forma de viver todos os dias nessa terra. Porque é sério. Irmãos, é sério servir Jesus Cristo. O que Ele fez por nós não é uma brincadeira. O preço foi pago. O sangue foi derramado. Hoje nós somos resgatados do lamaçal do pecado. Então existe essa cruz, onde eu preciso realmente me encontrar com Jesus. E o que acontece depois que eu me encontro com Jesus? Aí tudo muda, aí tudo melhora, irmãos. Porque nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram todas para trás. Inclusive quando você batiza, quer dizer que você se arrependeu daquela vida toda que você teve de pecado, e você agora reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e quando você desce as águas, está dizendo que você morreu para o mundo, e você ressurgiu em Cristo Jesus, uma nova criatura, e agora quem te justifica não é mais você. Olha que extraordinário é isso. Eu não me justifico mais. Não é aquilo que eu faço que vai me dar a salvação. Porque quem vai me dar a salvação é Jesus Cristo. Pela fé. Pela fé eu sou justificado. Quantos aqui já foram justificados pela fé em Jesus Cristo? Glória a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que nós realmente tivemos um encontro com Ele. Isso significa que João 3,16 se cumpriu na sua vida e se cumpriu na minha vida. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, irmãos. Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele morreu no seu lugar? Então, irmãos, agora você tem a vida eterna, agora Ele vai te justificar. E João 14,6 diz o seguinte, João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Olha como isso é lindo e maravilhoso. Nós precisamos estar com Jesus, porque se eu e você não estivermos nesse encontro com o Mestre, com o nosso Salvador, todos os dias das nossas vidas, significa dizer que nós não estamos
indo em direção a Deus Pai Todo-Poderoso, porque só Ele é a verdade, só Ele é o caminho, e eu e você, sem Jesus Cristo, não podemos nos achegar até Deus. Por isso é tão sério, irmãos, entender que quando encontramos com Jesus, nós precisamos mudar radicalmente a nossa maneira de pensar, nós precisamos mudar o que vamos falar e o que vamos e como vamos agir, porque agora nós temos uma nova natureza, a natureza de Jesus, irmãos. Isso vai acontecer do dia para a noite. Do dia para a noite agora, aquele que estava praticando o pecado vai se afastar totalmente? Não, não é uma mágica, é um processo. O Paulo está aí, o Paulo sabe que é processo, e processo não termina do dia para a noite, ou termina do dia para a noite, a não ser que tenha um bom acordo, e de repente você esteja disposto a fazer um bom acordo com Jesus. E esse bom acordo seria você dizer para Ele: Jesus, a partir de hoje, a partir dessa palavra, eu nunca mais vou me ficar apegado às práticas do pecado, eu vou mudar radicalmente o meu modo de ser. Se eu falo mal de alguém, eu nunca mais vou falar. Se eu estou mentindo ainda, eu nunca mais vou mentir. Se eu tenho pensamentos impuros, eu nunca mais vou ter pensamentos impuros. E aí continua, sabe? E aí você toma uma decisão radical e assina esse acordo com o mestre, dizendo: mestre, eis aqui uma nova criatura, e eu me comprometo que eu nunca mais vou voltar à prática do pecado, porque eu já entendi que eu preciso estar com o Senhor. Aí, irmãos, talvez o processo seja mais devagar, mais rápido, né? Porque o processo é devagar, mas um bom acordo com Jesus pode mudar a sua vida hoje. Sabe, irmãos, mas para você conhecer esse caminho, para você conhecer a verdade que te leva a Deus, Ele usou alguém, amém? Deus usou alguém para falar para você que Jesus te ama, que Jesus tem uma nova história para a tua vida, amém? É isso, irmãos, Deus vai usar alguém. Deus usou alguém na minha vida, e Deus vai usar alguém na sua vida. Esse alguém está aqui. Então, irmãos, para você conhecer a verdade, para a verdade te libertar, Deus vai usar alguma pessoa. E essa pessoa que Ele quer usar a partir de hoje, sabe quem é? Sabe quem é? Eu estou olhando. Eu estou olhando para essa pessoa, ou para essas pessoas. Deus, Ele quer que eu e você realmente tenham um encontro com Ele, porque Ele precisa de você. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso é muito importante, irmãos. Deus não vai só usar uma pessoa, mas depois que Deus usar essa pessoa, você precisa se decidir em conhecer a verdade. Ouvir falar é necessário, por isso é necessário você estar congregando, para você ouvir a palavra de Deus, para você se alimentar da palavra de Deus, mas só isso nunca vai ser suficiente nas nossas vidas. Para conhecer a verdade, ser liberto de tudo aquilo que ainda pode estar te aprisionando no mundo, é necessário uma busca constante, amém? Sabe por que é necessário, irmãos? Porque Jesus te entregou uma nova identidade. Porque Jesus agora disse para você: você é minha imagem e semelhança agora. Você estava afastado. Você não tinha autorização para entrar na presença de Deus. Mas eu peguei a procuração que Adão tinha dado para o diabo e rasguei. Agora você pode entrar na presença de Deus se você crê em mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora Ele disse: olha, você tem uma nova identidade. Então, se você tem uma nova identidade, agora você vai ter que todos os dias vigiar e orar, vigiar e orar.
Por que eu preciso vigiar e orar? Preciso vigiar, irmãos, porque o nosso pensamento, às vezes, vem coisas que não agradam a Deus. E se você não vigiar esse pensamento que não agrada a Deus, por exemplo, um exemplo muito simples, se alguém pisar no seu calcanhar, no seu pé, se alguém falar mal de você, se alguém te agredir, fisicamente ou com a fala, qual é a sua atitude? O que vem no pensamento, irmãos? Se alguém buzinar para você no trânsito, eu vou tirar a buzina do meu carro, porque eu não buzino para ninguém. O cara pode estar parecendo tartaruga, pode cruzar na minha frente, pode fazer o que ele quiser, que ainda vou dar um joia para ele e cumprimentar. Hoje buzinaram para mim, eu esperei passar e dei um joia. E o cara me deu um joia. Então, ficou tudo certo. Irmãos, se você não vigiar, nessas horas, você peca. Porque o diabo é sujo, ele vai jogar seta todos os momentos. Ele vai jogar seta. Ele vai te jogar a oportunidade de ouro para você falar de alguém. Ele vai te dar a deixa. Você vai ficar com a boca salivando de vontade, eu preciso falar, para quem que eu vou falar? Para você, não, para você. Aí sai falando para meio mundo, aí sai fofocando para a galera inteira, sai fofocando na geral inteira, né? Está lá no Maracanã e a geral inteira fica sabendo. Ah, mas eu sou de Cristo, viu, pastor? Eu sou de Cristo, mas eu não aguento uma fofoca, tem que falar. Olha, eu sou de Cristo, mas eu não aguento quando me chama para tomar uma. Pelo amor de Deus, só um copinho de cerveja. É água, tá, gente? Água com gás. E as pessoas, infelizmente, por falta de orar e vigiar, acaba caindo, irmãos. Não é porque você já aceitou Jesus que você não pode cair. Aquele que está de pé, toma cuidado para não cair. E quanto maior for, né? Maior é o tombo. Então cuidado aí os grandes da igreja. Os pequenos estão mais seguros. Mas os grandes, quanto maior for, maior é a queda. Então vigia, irmão. Vigia, tá? Já não é você mais que vive. Gálatas 2 diz que Jesus agora que vive em você. Não é mais você. Então, cuidado em querer se defender. Cuidado em querer fazer justiça com as próprias mãos. Muito cuidado. Romanos 3:24 diz o seguinte. Romanos 3:24. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos. Deus aceita quem? Todos. Por meio de Jesus Cristo que os salva. Aleluia. Ele aceita todo mundo. Ele me aceitou do jeito que eu era. Ele te aceitou do jeitinho que você era. E agora Ele vai te moldar. Se prepara para ser moldado todos os dias. Tem pessoas que essa moldagem, esse vaso novo que Ele quebra e reconstrói, é rápido. É rápido. Tem pessoas que falam assim, não vou fumar mais. No outro dia não fuma mais. E nunca mais volta a fumar. E tem testemunhos desse aqui na igreja. Tem pessoas que dizem, nunca mais vou beber, e para de beber imediatamente e nunca mais bebe. Tem pessoas que dizem, eu nunca mais vou mentir, aí eu já não sei se mentiu ou não mentiu, que não dá para saber se é verdade. É brincadeira, não dá para saber. Tem pessoas que dizem, eu nunca mais vou falar palavrão, e realmente nunca mais fala palavrão, pelo menos na minha presença, não sei na presença dos... Brincadeira, irmãos. Brincadeira séria. Cuidado, não é mais você, é Jesus que vive em você. Gálatas 5:22 diz o seguinte, já que agora Jesus vive em você, vive em mim, claro. Gálatas 5:22, mas o Espírito de Deus produz, olha só, irmãos, é muito melhor. Eu não sei como eu demorei tanto tempo para conhecer a verdade. Eu não sei você, mas eu demorei muito tempo para conhecer essa verdade. Olha só, olha o que o fruto de Deus produz, mas o Espírito de Deus produz o amor. Que coisa melhor que isso, irmãos? Amor. Não ter mais discussão na sua vida, você viver em paz com todo mundo,
você amar todo mundo, você chegar na sua casa e você não ter motivos nenhum para brigar com ninguém, porque você realmente resolveu amar seu próximo como Jesus Cristo te amou, entregando a sua própria vida. Imagina isso, você no seu trabalho, agora você ama tanto o seu patrão, que em vez de você reclamar, você leva bombons, você leva, se for patroa, você leva rosas, enfim, você mudou, agora você ama demais. Você não tem coragem mais de apontar o dedo para ninguém, mas agora tudo que você quer é abraçar todo mundo. Olha que fruto poderoso é esse, irmãos. Agora você fala assim, nossa, tem tanta gente passando fome, eu estou com dinheiro na conta, eu vou levar a cesta básica para a igreja? Eu não posso ficar dessa maneira, eu preciso amar as pessoas. E amar não é falar, amar é agir. Amar é agir. Olha só, produz a alegria, a paz. Produz, esse é bom demais, esse é a paciência. Eu vou dar uma palavra na minha célula sobre paciência. Depois. É brincadeira, pastor, é só por causa de um quebra-gelo que teve lá, e muita gente estressada, muita gente com... Então, paciência, irmãos, paciência, olha que coisa maravilhosa, você vai ser agora paciente com todo mundo, você vai ficar na fila 5 horas, você vai, enfim, esperar o tempo de Deus, quando Deus mandar, Deus mandou, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, se Ele, enfim... Ele é Deus, e agora Deus está em mim, a natureza de Deus transborda dentro de mim, então agora opera dentro de mim a delicadeza opera dentro de você, a bondade opera dentro de nós, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Irmãos, e eu vou falar um negócio para você, domínio próprio é excelente para quem é crente. Isso aqui é onde testa muitos cristãos, se encontrou ou não com o mestre. Você quer saber se você se encontrou com Jesus verdadeiramente? Começa a ler Gálatas 5:22 e começa a questionar Deus. Deus, eu realmente amo o meu próximo? Deus, realmente, aonde eu estou, eu levo a alegria do Senhor? Aonde eu estou, a paz reina? O que eu falo gera paz? Aonde eu estou, eu realmente levo a paciência de Cristo, a delicadeza do Senhor Jesus? O que eu faço realmente leva a crer que eu sou uma pessoa bondosa como Cristo Jesus? Eu sou fiel a Deus realmente? Eu realmente busco Jesus Cristo? Ou eu estou vivendo só de fachada? Ou eu estou vivendo só usando máscaras? Será que realmente eu sou humilde? Quando eu digo humilde, irmãos, não quer dizer que você não pode ter um carro, uma casa boa, não é nada disso. Humilde é você reconhecer que todo mundo é igual, que ninguém é superior a ninguém, mas que todo mundo tem valor para Jesus Cristo, aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão no mundo, todo mundo tem o mesmo valor. Você já se perguntou, Jesus, será que me falta isso? Será que me falta humildade? Será que me falta amor? Será que me falta domínio próprio, Jesus? Irmãos, como tem pessoas que caem no domínio próprio, como tem pessoas que não se dominam, em diversas áreas, irmãos, nós temos que vigiar. E domínio próprio é quando vem o ataque de Satanás, aí eu preciso saber, Deus precisa saber se realmente você se encontrou com Jesus. Porque quando vem o ataque, você está revestido com a armadura de Cristo, e ele não consegue te atingir, porque você está craque em Efésios 6:10, você já se revestiu da armadura de Deus, então agora você não deixa que o diabo te atinja de maneira nenhuma, pode ser a seta que ele mandar, né? Se tiver problema com mulher, né, vai cegar o homem na hora, é brincadeira, cegar não, mas você vai virar o rosto imediatamente, porque agora você tem domínio próprio, você se domina, você foge da aparência do mal, você não quer mais estar na presença do mal. Então é isso, irmãos, olha só, deixa eu continuar aqui o versículo. E contra essas coisas não existe lei, as pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana delas, ou seja, acabou a natureza humana, foi crucificada com Cristo Jesus, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, olha só, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida.
Então é isso que eu preciso falar para Deus. Deus, controla a minha vida. Jesus, eu preciso de controle nessa área. Me dê controle nessa área, que eu não venha falhar nessa área. Amém? E o que Deus espera de cada um de nós, já que Ele entregou Jesus Cristo na cruz? Por que Jesus Cristo veio se encontrar comigo? Por que Jesus Cristo veio se encontrar contigo? O que Deus espera de cada um? Sabe o que Ele espera realmente, irmãos, nessa terra, de cada um de nós? Que realmente eu e você vivamos em santidade. E o que é viver em santidade? Viver em santidade é algo muito simples, mas algo muitas vezes que parece ser difícil, mas não é difícil. Viver em santidade significa dizer que eu agora sou separado da prática do pecado. Então é isso que Cristo quer que eu e você faça, que vivamos todos os dias nessa terra separados da prática do pecado. Não tem como você viver no pecado e viver em Cristo. Não dá. Precisa ser escolhido um lado. Existe essa cruz, e essa cruz te separa entre a velha natureza e a nova natureza. Não dá para você dizer, não, mas eu posso continuar fazendo isso e estar na presença de Deus? Não, porque luz e trevas não combinam. Aonde há luz, aonde há a presença de Jesus Cristo, as trevas não podem dominar. E onde existe treva? Onde existe pecado. Então, se existe pecado na tua vida, não existe presença de Deus. Para existir presença de Deus, não pode existir presença do pecado. Ou seja, você precisa viver separado do pecado, viver em santidade. Amém? Entenderam? É simples, não é verdade? E essa decisão funciona de que maneira? Todos os dias. Diariamente. 1 Pedro 1,14 diz o seguinte: sejam obedientes a Deus, e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos, olha só, que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Sejam santos aonde? Em tudo o que eu e você fizer. Porque as escrituras sagradas dizem, quem está dizendo é a escritura sagrada, é a palavra de Deus, sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham respeito a Ele. Durante o resto da vida que vocês vão ter aqui na terra, a Bíblia diz, tenham respeito a Deus, busquem viver uma vida afastada do pecado. 18, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil, olha só, daquela vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês, fomos libertos pelo precioso sangue de Jesus, que era como um cordeiro, sem defeito, sem mancha. Olha como é sério a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus em si só ministra aos nossos corações. Ela está dizendo muito claro que agora, pelo resto das nossas vidas, devemos respeitar a Deus. Mas como respeitar a Deus sem conhecer a verdade? E conhecereis a verdade vos libertarás. E conhecereis a verdade, e aí sim, eu e você vamos conseguir, pelo resto da vida, obedecê-lo. Amém? Agora que nós já sabemos
o que Deus espera de mim e de você. Sabemos que Ele quer que vivamos separados do pecado. Qual é o propósito de Deus? Por que existe essa cruz? Existe um propósito, irmãos. Porque ele veio e disse: olha, você vivia dessa maneira, você tinha a natureza do pecado, você não era bom, você não era justo, você estava completamente condenado à morte eterna. Agora veio a cruz, agora Jesus veio, se entregou, veio se encontrar com você. E existe qual propósito nisso tudo? Tem que ter um propósito. Além da vida eterna, irmãos, tem que ter outro propósito. E existe outro propósito. Deus quer que pelo resto da vida eu e você vivamos em santidade, amém? Mas existe também um propósito, não é só a vida eterna, existe algo também maior nessa terra, que Deus espera de mim e de você. E sabe qual é esse maior propósito? Anunciar Jesus Cristo. Eu e você, irmãos, fomos separados, fomos escolhidos, estamos num processo de santificação, de santidade, melhorando todos os dias, porque, irmãos, erramos todos os dias. Quem não errou hoje? Deixa eu te conhecer, você que não errou hoje. Eu achei que tinha alguém sobrenatural aqui. Às vezes um anjo posou aqui, ele nunca errou. Irmãos, porque nós erramos todos os dias. E erramos porque erramos. Não porque queremos, mas erramos. Mas agora o que Ele espera de mim, de você, é anunciar o amor dEle, anunciar a misericórdia dEle. O amor de Jesus Cristo nos alcançou, irmãos. A misericórdia de Deus nos alcançou. Porque se não fosse Jesus Cristo, eu e você, tchau. Estávamos condenados à morte eterna, agora a misericórdia dEle nos alcançou, e estamos agora com um passaporte na mão para o céu, irmãos. Você quer coisa melhor que isso? Você está com um passaporte nas suas mãos. O que você precisa fazer agora? Só segurar ele firmemente, todos os dias olhar para ele e dizer: vou me encontrar com Jesus. Vou me encontrar com Jesus. Porque o dia que você esquecer esse passaporte engavetado, um dia que você esquecer que você tem esse passaporte, talvez pode ser tarde, porque Jesus pode chegar nesse dia que você está sem o passaporte. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: mas vocês são a raça escolhida. Cadê a raça escolhida? Está aqui a raça escolhida? Você é a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Eu estou olhando para a nação completamente dedicada a Deus. A igreja Resgate Church não é uma igreja em que as pessoas não conhecem a palavra de Deus, mas é uma igreja onde que as pessoas vêm para ser transformadas pela palavra de Deus, são curadas, são libertas, são restauradas pela palavra de Deus. Então aqui existe um povo completamente dedicado a Deus, o povo que pertence a Ele. Você pertence a Deus? Então, se você pertence a Deus, irmãos, vocês foram escolhidos para anunciar o quê? Os atos poderosos de Deus, que os chamou. Olha de onde Ele foi nos chamar: da escuridão para a sua maravilhosa luz. Por isso que não tem como mais ficar na escuridão. Agora nós fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram um povo de Deus. Olha só, antes da cruz, eu não era povo de Deus, nem você. Mas depois da cruz, agora nós nos tornamos povo de Deus. Mas agora, são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora, já receberam a sua misericórdia, amém? Como diz o pastor Sony, posso ouvir um amém? Eu não podia deixar passar, eu me lembrei dessa frase, tão impactante no encontro, né? Posso ouvir um amém? Irmãos, então esse é o maior propósito de Deus agora. Por isso que Ele quer que eu e você estejamos todos os dias com Ele nesse encontro, porque Ele precisa que o meu testemunho de vida, Ele precisa que o seu testemunho de vida realmente traga pessoas para Jesus Cristo, irmãos. Porque não é pelo muito falar que nós vamos ganhar multidões para Jesus, irmãos. Não é você colocar um microfone ali nas praças e começar a pregar a palavra de Deus que você vai alcançar milhares de pessoas. Vai alcançar? Vai.
Mas sabe o que alcança vidas para Jesus? De verdade, você. Como você fala, como você age, o que você faz, isso sim atrai pessoas para Jesus. Imagina, irmão, se o pastor subisse aqui, ministrasse a palavra, e amanhã ele estivesse em qualquer barzinho tomando um chopp, porque a palavra de Deus diz que é para não se embriagar, então um choppzinho pode. Imagina quantos de vocês estaria talvez cultuando até hoje nessa igreja. Já pensou? Eu estou dando um exemplo claro para vocês. Só que isso não vale só para o pastor, irmãos. Isso vale para todo mundo. Porque a maior parte das igrejas hoje estão vazias? Porque estão tantas cadeiras vazias? Sabe por quê? Porque é necessário que esse encontro mude a nossa vida. Porque é necessário que esse encontro mude a maneira como eu falo com as pessoas. Porque é necessário que isso mude a maneira que eu ajo. Não dá mais para continuar agindo como eu agia antes da cruz. Agora eu vivo em Jesus Cristo. O meu caráter, o seu caráter tem que ser realmente transformado por Deus. Amém? Recebemos de graça temos que dar. O amor foi derramado em mim, o amor foi derramado em você, e esse amor agora tem que ser derramado nas outras pessoas, através de você. Não é pela sua boca, mas é como você é na sociedade. É quem é você dentro de casa que vai ganhar a sua família para Jesus Cristo. É quem é você no trabalho que vai ganhar as pessoas do trabalho. É quem é você na escola que vai ganhar as pessoas da escola para Jesus, os jovens. Não é aquilo que você fala, é quem é você. Porque a palavra de Deus diz o quê? Atos 8:1, 1:8, né? Quando desceu o Espírito Santo sobre nós, recebemos o quê? Poder. Poder para quê? Para ser testemunhas de Jesus. Então é para isso. É para isso que recebemos o Espírito Santo, para ser testemunhas de Jesus, para levar a misericórdia dEle, para levar a luz dEle. Pelo muito falar? Não, pelo muito agir, pela mudança de caráter. E você precisa ser radical na mudança de caráter. Completamente. Eu nunca mais quero ofender alguém, então eu nunca mais vou ofender alguém. Eu nunca mais vou mentir, então eu nunca mais vou mentir. Eu nunca mais vou falar de ninguém, então eu nunca mais vou falar de ninguém. Tem que ser radical esse encontro com Jesus, porque senão, irmãos, se eu não levo Jesus dentro de mim, ninguém quer esse Jesus. Ninguém quer o Jesus de uma pessoa que não tem bom exemplo. Ninguém. Por isso, agora que nós conhecemos esse amor de Deus e recebemos a natureza de Jesus Cristo, por isso que agora, durante esse resto das nossas vidas aqui na terra, irmãos, precisamos decidir todos os dias, viver uma vida que agrada o coração de Deus. Se eu e você não estamos vivendo uma vida que agrada o coração de Deus, significa dizer que alguma coisa está errada, significa dizer que eu ainda não me encontrei com Jesus de verdadeiramente falando. Em Atos fala do encontro de Paulo com Jesus também. Paulo era perseguidor da igreja, agora eu não lembro o capítulo 9, Atos 9. Atos 9 fala do encontro que Paulo teve com Jesus. Paulo era perseguidor da igreja, ele mandava matar quem se dizia servir Jesus Cristo, ele mandava prender, ele perseguia, ele estava consentindo na morte de Estevão quando ele estava sendo apedrejado. E depois desse ato, Paulo começou a perseguir todos aqueles que serviam Jesus Cristo. Ele pediu cartas para ir até Damasco, para perseguir todos os cristãos que lá havia, porque ele queria prender todo mundo, ele queria mandar matar todos aqueles que serviam a Jesus Cristo. Mas no meio do caminho, ele ouviu uma voz, uma claridade veio do céu, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, nesse encontro ele ficou completamente cego. Na claridade da presença de Jesus Cristo, ele ficou cego para as coisas dessa terra. Ele ficou cego para as coisas que ele praticava.
E ele ficou, irmãos, 3 dias sem comer, sem beber, jejuando, orando. A palavra diz que ele estava orando. E Ananias foi enviado por Deus para ir lá e orar por Saulo. E ele chegou lá e orou. E dos olhos de Paulo caíram como se fossem escamas, irmãos. E imediatamente ele passou a enxergar o quê? Ele passou a enxergar Jesus Cristo. Sabe, quando caiu aquelas escamas, ele percebeu que ele vivia uma vida de pecado. Que ele vivia uma vida que não agradava o coração de Deus. E ele resolveu mudar totalmente a sua vida. Depois daquele encontro, irmãos, se você continuar lendo, você vai ver os grandes feitos de Paulo. Foi perseguido, ele não se importava. Foi preso, ele não se importava. Ele continuava falando do amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele realmente se encontrou com Jesus Cristo. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos, como Paulo. Encontrei com Jesus, as escamas que estavam nos meus olhos, em que não deixava eu ver a presença do Mestre, caíram, e agora elas caíram, então eu não quero mais a vida que eu vivia, agora eu quero viver uma nova vida em Jesus Cristo, eu realmente quero ter o meu caráter transformado, e eu vou lutar por isso, eu vou insistir nessa transformação, eu vou errar, mas eu vou levantar e vou continuar, até eu alcançar o coração de Deus, porque é isso que eu preciso alcançar, o coração de Deus. O que eu faço nessa terra tem que agradar a Jesus Cristo. Sabe, irmãos, precisamos dar um basta, fazer que nem Paulo, dar um basta, mudar completamente. Antes perseguia, agora passou a pregar. As pessoas ficaram até com medo dele, mas não era esse que perseguia, agora está pregando o amor de Jesus? Olha o tamanho da mudança que ele teve. Então eu e você precisamos dar um basta hoje, é agora, nos desejos da natureza humana. E antes de falar ou agir, em qualquer circunstância, devemos parar e pensar. Olha só, irmãos, agora que nós realmente encontramos com Jesus, antes de agir e falar, em qualquer circunstância, em qualquer lugar que eu estiver, seja dentro da minha casa, seja no meu trabalho, seja onde eu estiver, eu preciso parar e pensar da seguinte maneira, eu até anotei aqui, o que eu vou falar, ou o que eu vou fazer, está de acordo com a vontade de Deus? O que eu vou falar, ou o que eu vou fazer, está de acordo com a palavra de Deus? Se fosse Jesus Cristo no meu lugar, Ele falaria ou agiria desta maneira que eu estou pensando em fazer? Irmãos, isso é muito forte. Existe até um filme, eu acho, se fosse Jesus, o que faria, não é? Mais ou menos assim. Em seus passos, o que faria Jesus? Se você nunca viu esse filme, eu até te aconselho a ver esse filme. Em seus passos, o que faria Jesus? Em nossos passos, irmãos, no dia a dia, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Será que Ele agiria como eu estou agindo? Será que Ele falaria como eu estou falando? Será que as atitudes de Jesus seriam as mesmas atitudes que eu estou tomando? Irmãos, eu já fiz esse teste, olha como eu preciso melhorar. E eu tenho buscado isso. Então, nós precisamos refletir, irmãos, o modo como estamos vivendo, a maneira como estamos vivendo todos os dias, de fato tem sido de acordo com a palavra de Deus? De fato tem sido de acordo com a palavra de Deus? Porque Gálatas 2:20, já estou encerrando, diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É forte esse versículo, irmãos, por isso que eu quis terminar com ele, porque existe essa cruz, existe a presença do Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, só que Ele só vai fazer algo na tua vida e na minha vida, se eu e você
dermos autorização para o Espírito Santo fazer. A partir do momento que você diz: Jesus, eu era assim, eu continuo assim, Jesus, mas eu não quero mais ser assim. Me muda, me molda, me transforma. Eu realmente quero ser essa pessoa que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu não sou mais ninguém, porque é Cristo que vive dentro de mim. E se Cristo vive em mim, irmãos, não mais eu, mas Cristo. É tão simples isso, mas tão difícil às vezes de entender. Porque na prática em si parece tão difícil, né? Mas não é tão difícil. É só você parar e pensar: posso falar isso, Jesus? Posso agir dessa maneira? Isso realmente está de acordo com a palavra de Deus? Porque se não tiver, irmãos, está de acordo com a palavra de quem? De ninguém. Está de acordo com a vontade do diabo, não de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Antes de finalizar, eu gostaria de, você que entendeu a palavra, o que é uma vida sem Jesus e o que é uma vida com Jesus, uma vida em que você realmente se encontra com Jesus e a sua vida é mudada. E se você está aqui hoje e nunca entregou sua vida para Jesus, talvez você nunca fez essa oração dizendo que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E essa é a sua oportunidade nessa noite. Tem alguém aqui que está desejoso por isso, em entregar sua vida para Jesus, dizendo que Ele é seu único e suficiente Salvador, que você realmente quer viver essa nova vida, essa nova natureza, que você não quer mais continuar na prática do pecado, mas agora você quer dizer para Jesus que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Se tiver alguém aqui, eu gostaria que levantasse a mão. Olha, eu gosto de uma igreja assim, que já todo mundo já aceitou Jesus Cristo. Isso é bênção demais. Irmãos, o Pablo vai colocar um louvor aqui baixo agora nesse momento. E eu quero agora te dar uma oportunidade. Eu sei que para quem já se encontrou com Jesus, eu sei que para quem já está caminhando com Jesus, muitas vezes é difícil de aceitar que continua errando. Muitas vezes o orgulho não nos deixa reconhecer que precisamos ainda de mudança. Mas Jesus, Ele quer te encontrar nessa noite, porque Ele quer te mudar nessa área que você ainda precisa de transformação. Então, se você está aqui presente e gostaria realmente de se encontrar com Jesus e abrir teu coração e dizer para Ele aquilo que você ainda precisa mudar, eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente. Se você deseja isso, se você reconhece que ainda precisa se afastar da prática do pecado, talvez você ainda tenha dificuldade em alguma área, entenda uma coisa: Jesus, Ele é cavalheiro, Ele está à porta e Ele está batendo na porta do teu coração, mas só você pode reconhecer isso.